Enquanto seu corpo dorme, algo dentro de você tenta acordar. Carl Jung acreditava que os sonhos são mensagens simbólicas da alma, tentativas do inconsciente de trazer à luz o que foi esquecido, reprimido ou rejeitado. Cada noite você recebe um chamado. A pergunta é: você está escutando? Se você busca sentido, clareza e cura interior, se sente que está despertando para algo mais profundo dentro de si, parabéns, você tem uma mente pensante. Se inscreva agora e continue essa jornada de autoconhecimento com a gente. Você já teve a sensação de que um sonho estava tentando te dizer algo, mas você não sabia o quê? Já acordou com o coração acelerado, tentando entender o significado de uma cena que parecia absurda, mas profundamente verdadeira. Isso acontece porque os sonhos falam a linguagem da alma e não da lógica. Talvez você sonhe com casas antigas, escadas sem fim, portas trancadas, ou com pessoas que já se foram, mas que aparecem como se nunca tivessem partido. Pode ser que você esteja sendo perseguido, ou que esteja caindo, voando, gritando, mas sem conseguir emitir som. Nada disso é aleatório. Nada disso é sem sentido. Carl Jung dizia que os sonhos são compensações da consciência. Ou seja, enquanto você vive o dia em um certo estado psíquico, racionalizando, negando, controlando, o inconsciente aparece à noite para mostrar o outro lado da história. Se você tenta parecer forte o tempo todo, talvez sonhe com sua fragilidade. Se você está vivendo no automático, talvez sonhe com a morte. Se você está se traindo, talvez sonhe com alguém te traindo. Imagine alguém que está sempre tentando agradar a todos. Durante o dia, essa pessoa sorri, diz sim, evita conflitos. Mas à noite, sonha com incêndios, explosões, gritos. O que o inconsciente está tentando mostrar? Que há uma raiva acumulada, que há um não reprimido, que há uma parte esquecida de si que grita por reconhecimento. A linguagem dos sonhos é simbólica. Por isso, ela incomoda tanto, porque não entrega respostas prontas. Ela exige escuta, exige sensibilidade, exige coragem. Carl Jung dizia que interpretar um sonho é como traduzir um poema da alma. E nem todo poema quer ser entendido de imediato, mas todos querem ser sentidos. Você talvez esteja buscando soluções fora, quando as respostas estão vindo todas as noites, em silêncio, camufladas em símbolos. O inconsciente não desiste de você. E é por isso que mesmo quando você tenta esquecer, ele volta, ele insiste, ele cria. Porque há algo dentro de você que precisa ser visto e que só pode emergir por meio do sonho. Mas a maioria das pessoas ignora. Diz: foi só um sonho. E perde a chance de escutar a própria alma. Jung nos ensina que quanto mais ignoramos o inconsciente, mais ele nos domina. Um símbolo reprimido se transforma em sintoma. Um sonho ignorado se transforma em repetição. Você sonha com labirintos porque está perdido. Sonha com portas porque precisa escolher. Sonha com o mar porque está transbordando por dentro. Você não sonha com o mundo, você sonha com você. Toda imagem é um reflexo interno. Todo cenário é uma parte da sua história psíquica querendo ser narrada.
E quando você começa a ouvir de verdade, algo muda. Os sonhos começam a se revelar. Você começa a se reconhecer em cada imagem. E mais do que isso, começa a se curar. Porque o inconsciente não quer te destruir. Ele quer te transformar. Mas só pode fazer isso se você permitir, se você escutar. Carl Jung acreditava que toda transformação começa no reconhecimento da sombra. E os sonhos são os espelhos mais fiéis daquilo que não queremos ver. Eles mostram, noite após noite, o que a luz da consciência não consegue iluminar. E talvez você nunca entenda tudo, mas o mais importante é estar disponível para sentir. O sonho é o sussurro da alma, e mesmo quando você o ignora, ele continua tentando, porque você pode ter esquecido de si mesmo, mas o seu inconsciente não. Você já percebeu como certos sonhos se repetem mesmo depois de anos? Sonhos recorrentes são como feridas abertas no tempo psíquico. Eles não voltam porque são importantes no plano lógico. Voltam porque você ainda não conseguiu atravessar aquilo que representam. O sonho insiste porque há uma parte da sua alma que ainda espera ser vista. E é aqui que Carl Jung nos oferece uma chave essencial. O inconsciente não fala por acaso. Ele constrói imagens. Ele constrói símbolos. E cada símbolo é uma ponte entre o que você sabe e o que ainda não consegue admitir. O sonho é essa ponte. Um convite silencioso para olhar onde dói, mas também onde pode começar a cura. Imagine alguém que durante a vida inteira se sentiu inferior. Nunca se sentiu suficiente, bonito o bastante, inteligente o bastante. Essa pessoa tenta compensar isso na vida consciente, buscando sucesso, aplauso, validação. Mas à noite, sonha que está nu em público, sonha que todos estão olhando, sonha que foi exposto. É o inconsciente dizendo: pare de esconder sua vergonha. Abrace sua humanidade. Os sonhos não querem te humilhar. Eles querem te libertar. Mas para isso, é preciso aceitar que há dentro de você partes que foram deixadas para trás. Partes frágeis, partes sombrias, partes mágicas também. Carl Jung dizia que os sonhos são mensageiros do processo de individuação. O caminho de se tornar quem você realmente é, integrando o que foi excluído. Talvez você sonhe com algo que parecia não ter sentido, mas que começa a fazer sentido quando você se escuta com mais atenção. Sonhou com uma floresta escura. Pode ser um mergulho no inconsciente. Sonhou com um animal selvagem? Pode ser uma energia instintiva querendo emergir. Sonhou com uma criança? Pode ser o seu eu mais autêntico pedindo espaço. O símbolo é vivo. Ele não tem um único significado. Ele tem um campo de possibilidades. Por isso, não adianta procurar um dicionário de sonhos. O que vale é o que o símbolo representa para você. O que aquela imagem despertou em você. O que aquela sensação te relembrou. Jung nos mostra que os sonhos são pedagógicos. Eles querem te ensinar algo, mas não do jeito que a escola ensinou. Não por palavras, mas por imagens. Não com explicações, mas com experiências. Por isso, eles parecem confusos. Porque não são para serem resolvidos, e sim para serem vividos, sentidos, absorvidos. Você pode até tentar se desligar. Pode dizer que nunca lembra dos sonhos, que nunca entende nada. Mas
O inconsciente não para, porque ele carrega tudo o que você é, tudo o que você escondeu, tudo o que você precisa lembrar para não se perder de si mesmo. E às vezes, em um sonho simples, algo se abre. Uma sensação antiga volta. Uma lembrança esquecida desperta. Uma saudade que você não sabia que existia toma conta. E nesse instante silencioso, você se reencontra com uma parte perdida da sua alma. Isso é o que Carl Jung chamava de reencontro com o self. O centro de quem você é, além das máscaras, dos papéis, das defesas. A alma fala todas as noites. Ela envia mensagens codificadas, porque sabe que você ainda tem medo de ouvir com clareza. Mas se você aceitar o convite, se você ousar mergulhar, o sonho pode ser o começo de uma nova escuta. Uma escuta de si mesmo, daquilo que você é, quando ninguém está olhando. Você já se perguntou por que certos sonhos mexem tanto com você? Às vezes, você acorda suando, com o coração disparado, ou com uma tristeza que não sabe de onde vem. E o dia ainda nem começou, mas parece que algo dentro de você foi atravessado. Algo que você ainda não consegue nomear, mas que se recusa a desaparecer. É que o inconsciente não está interessado em te deixar confortável. Ele está interessado em te fazer crescer. Carl Jung dizia que aquilo que ignoramos em nós retorna em forma de destino. E o sonho é o primeiro sinal de que algo está tentando voltar. Não para te punir, mas para ser olhado com verdade. Quantas vezes você já sonhou com alguém do seu passado? Com uma casa antiga? Com um lugar que nem existe? Esses elementos não aparecem por acaso. Eles são peças de um quebra-cabeça simbólico que o inconsciente monta toda noite. Cada detalhe do sonho é uma metáfora emocional. E você precisa de coragem para decifrar o que está por trás da imagem. Imagine alguém que vive uma vida controlada, sempre tentando agradar, ser racional, correta, e que começa a ter sonhos caóticos, com violência, gritos, descontrole. O que esse sonho revela? Uma energia reprimida, uma raiva silenciada, uma parte selvagem que foi domesticada por medo de não ser aceita. O inconsciente grita onde a alma foi amordaçada. Jung chamava isso de conteúdos da sombra. Tudo aquilo que você reprimiu, esqueceu ou não quis ver. E que agora aparece nos seus sonhos, disfarçado de monstros, perseguições, acidentes ou situações absurdas. Mas não são punições, são pedidos de escuta. O sonho não quer te assustar, quer te curar. Mas para isso, você precisa parar de fugir. Você já teve um sonho que parecia tão real que ficou dias pensando nele? Isso acontece porque o inconsciente ultrapassa a lógica do tempo. Ele fala com você de dentro de camadas muito mais profundas. Às vezes, um sonho que você teve aos 12 anos ainda ecoa na sua alma adulta. Porque ele falou de algo essencial. Algo que talvez até hoje você não entendeu completamente, mas sentiu. Jung dizia que, em cada sonho, há uma proposta de reconciliação. Reconciliar você com aquilo que foi fragmentado, com aquilo que você teve que esconder para sobreviver, com aquilo que te faz humano, e não uma máquina. O sonho é o retorno da alma ao seu centro.
E quando você escuta de verdade, algo em você se reorganiza. Você começa a se lembrar de quem é. Os sonhos não precisam fazer sentido lógico. Eles precisam fazer sentido emocional. E muitas vezes, o sentido vem depois. Dias, meses, até anos depois. Mas algo dentro de você já foi tocado no momento em que o sonho aconteceu. Você foi atravessado por uma mensagem que, mesmo que não entenda, já começou a te transformar. É por isso que prestar atenção aos sonhos é um ato de amor por si mesmo. É dizer, eu estou aqui, eu me escuto, eu não fujo de mim, mesmo que doa, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu ainda esteja aprendendo a interpretar, porque a alma não exige perfeição, ela exige presença. Talvez você nunca tenha contado um sonho para ninguém. Talvez você os esqueça logo ao acordar. Mas a verdade é que o inconsciente não se importa com o que você faz com os sonhos. Ele vai continuar enviando mensagens. No silêncio da noite, ele te mostra aquilo que o seu eu consciente ainda não tem coragem de admitir. Carl Jung dizia que os sonhos nos colocam diante do mistério. E o mistério não se decifra com pressa. Ele se habita. Ele se sente. É por isso que, ao invés de buscar explicações imediatas, você pode começar fazendo uma pergunta simples. O que esse sonho está tentando me mostrar sobre mim? Você sonha com alguém te abandonando? Talvez seja você mesmo quem se abandonou. Você sonha que está caindo? Talvez esteja perdendo o controle de algo que sempre quis manter intacto. Você sonha com morte. Pode ser que algo precise morrer. Uma identidade antiga, um papel, um relacionamento, para que você possa nascer de novo. O inconsciente é sábio. Ele fala em símbolos porque sabe que o símbolo abre espaço para múltiplos significados. E você não precisa de um manual. Você precisa de conexão, de tempo, de escuta. Precisa permitir que o sonho fale antes que sua mente racional tente silenciá-lo com explicações. Quantas vezes você já ignorou um sonho forte e continuou vivendo como se nada tivesse acontecido? E quantas vezes a vida te forçou a encarar exatamente aquilo que o sonho já havia te mostrado? Há sonhos que são quase premonitórios. Não porque adivinham o futuro, mas porque anunciam o que está sendo gestado dentro de você. Eles revelam mudanças internas antes mesmo que sua consciência perceba. Eles antecipam crises, desejos, revoluções silenciosas. Jung acreditava que, ao acolher os sonhos, nós aceleramos o processo de integração. É como se o inconsciente dissesse: você me ouviu, agora posso parar de gritar. Quando você acolhe um sonho, você interrompe o ciclo da repetição inconsciente. Você para de sabotar a si mesmo com padrões que nem sabia que existiam. Você começa a entender por que sempre escolheu os mesmos tipos de pessoas. Por que sempre caiu nas mesmas armadilhas. Porque sempre teve tanto medo de perder o controle. Porque os sonhos revelam o pano de fundo do seu teatro psíquico. Eles mostram o que está por trás do palco, onde seus verdadeiros sentimentos vivem. E há algo ainda mais profundo. Às vezes, o sonho te conecta com algo além de você. Com imagens arquetípicas, com símbolos universais, com temas que tocam não só a sua história, mas a história da humanidade.
o mar, o céu, a montanha, o nascimento, a queda, a transformação. Todos esses elementos atravessam culturas, tempos e pessoas, porque são expressões da alma humana em sua forma mais pura. Jung chamava isso de inconsciente coletivo. E quando você sonha com esses símbolos maiores, é como se uma força ancestral estivesse tentando te lembrar: você não está só. Tudo o que você sente já foi sentido. Tudo o que você sofre já foi compreendido em outros tempos, por outras almas. E esse consolo silencioso também é cura. Você já percebeu como certos sonhos te perseguem por anos? Como se fossem capítulos de uma mesma história que sua alma insiste em contar aos poucos. É como se o inconsciente tivesse paciência. Ele sabe que você talvez ainda não esteja pronto para entender tudo de uma vez. Mas ele volta. Sempre volta. Porque ele não desiste de você. Carl Jung dizia que o inconsciente age como um guia interno. Ele quer te levar a um lugar de totalidade, mesmo que isso signifique te confrontar com dores que você preferia evitar. Por isso, os sonhos não são agradáveis o tempo todo. Às vezes, eles são perturbadores, incômodos, angustiantes. Mas essa angústia é sagrada, porque ela vem da parte de você que ainda quer viver. E se você pensar bem, talvez seus piores sonhos sejam, na verdade, pedidos de socorro da sua parte mais rejeitada. Aquela criança que ainda chora por dentro. Aquela força que você teve que apagar para ser aceito. Aquela raiva que foi enterrada junto com a sua autenticidade. Tudo isso volta à noite, quando as máscaras caem. É por isso que os sonhos são como espelhos sem filtro. Eles mostram quem você realmente é, por trás dos papéis, das funções, dos tenho que. E isso assusta, porque ninguém te ensinou a lidar com essa verdade crua. Mas Jung nos ensina que é justamente ali, naquilo que você teme encarar, que mora a sua cura. Você já sonhou com algo que parecia impossível? Voar, respirar debaixo d'água, falar com os mortos? Isso não é ilusão. Isso é símbolo. É o inconsciente dizendo que há possibilidades dentro de você que sua mente ainda não conhece. Há potências adormecidas, forças latentes, caminhos que só o seu mundo interno pode revelar. E é curioso como, muitas vezes, aquilo que você vive nos sonhos se torna depois uma inspiração para decisões na vida real. Você sonha que confronta alguém e no dia seguinte sente coragem para falar o que sempre calou. Você sonha que se liberta de um lugar escuro e uma semana depois decide sair de uma relação que te sufocava. O inconsciente age como uma bússola silenciosa. Ele aponta o norte da sua verdade, mesmo quando você está perdido. Mas para escutar essa bússola, é preciso desacelerar. É preciso deixar o celular de lado. É preciso ficar em silêncio depois de acordar. Porque o sonho ainda está ali. Ele ainda pulsa em você nos primeiros minutos do dia. E se você não anota, não acolhe, não respeita, ele vai embora. E junto com ele, uma chance de autoconhecimento também se perde. Por isso, comece com pequenos passos. Tenha um caderno ao lado da cama. Escreva qualquer imagem que lembrar, mesmo que pareça boba, mesmo que não faça sentido.
Com o tempo, você vai notar padrões. Você vai perceber que seu inconsciente está te contando uma história. A sua história. Aquela que só você pode viver, mas que precisa ser escutada para ser compreendida. Você já pensou que talvez o maior problema não seja o que você sonha, mas o fato de você não saber mais sonhar acordado? Carl Jung acreditava que a mesma energia que te visita nos sonhos pode ser acessada também durante o dia. Mas para isso, você precisa permitir que a imaginação simbólica retorne à sua vida. É como se o inconsciente estivesse sempre falando com você. Mas durante o dia, ele sussurra. À noite, ele grita. Os sonhos são gritos de uma alma que quer ser ouvida. E quanto mais você se afasta de si mesmo, mais o inconsciente intensifica os sinais. Primeiro em imagens suaves, depois em pesadelos, depois em sintomas físicos, ansiedade, tristeza profunda, cansaço inexplicável. Tudo isso é o inconsciente tentando te mostrar que há partes suas que estão sendo esquecidas. E quando você escuta um sonho, escuta de verdade, você está dizendo a si mesmo: eu não me abandono mais. E algo mágico acontece. Você começa a se transformar por dentro. Começa a recuperar fragmentos de quem você era antes de se perder. Antes de ter que agradar. Antes de ter que fingir. Antes de se afastar da sua própria essência para caber nos moldes do mundo. Jung nos lembra que os sonhos nos devolvem a nossa inteireza. Eles não são um luxo, são um chamado, uma convocação à vida autêntica, uma linguagem da alma que precisa ser decifrada com o coração, não com fórmulas prontas, mas com presença, escuta e humildade. E é por isso que os sonhos não podem ser tratados como entretenimento ou superstição. Eles são portais. E todo portal exige coragem para ser atravessado. Coragem de olhar para a dor. Coragem de mergulhar no desconhecido. Coragem de encarar quem você realmente é. Inclusive nas partes que você mais teme. Você já se perguntou por que alguns sonhos te causam tanto impacto que você acorda em lágrimas? Ou com o coração acelerado? Ou com uma sensação de que algo sagrado aconteceu? É porque naquele instante, algo realmente sagrado aconteceu. Uma parte sua foi tocada. Uma parte que talvez você estivesse evitando há muito tempo. Sonhar é um ato de reconexão. E você não precisa entender tudo de uma vez. Basta acolher. Basta começar a ouvir. Porque pouco a pouco, os símbolos se revelam. As imagens fazem sentido. As mensagens se encaixam. E aquilo que parecia confuso começa a te guiar com clareza. Às vezes, o que o seu inconsciente mais quer te mostrar é que você está mais perto de si mesmo do que imagina. Que sua alma ainda está viva. Que ainda há tempo para se reencontrar. Que dentro de você ainda mora a centelha do que te faz único. Talvez você nunca tenha parado para pensar que os sonhos são uma das formas mais puras de verdade. Porque neles você não mente para si mesmo. Neles você não precisa se proteger. Neles, tudo que você reprimiu, tudo que você esqueceu, tudo que você perdeu, volta à tona. Carl Jung
dizia que o sonho é uma criação espontânea do inconsciente, que revela o que está acontecendo na alma quando a consciência não está mais no controle. E isso é profundamente transformador, porque é à noite, quando você não tem mais controle, que a verdade se revela. Você já teve um sonho que parecia mais real que a própria realidade? Já acordou com a sensação de que viveu algo sagrado, mesmo que não consiga explicar? Essa é a linguagem do simbólico. Uma linguagem que não se traduz em palavras, mas que se sente no corpo, no coração, na alma. E talvez seja esse o convite mais profundo que o inconsciente te faz todas as noites. O convite para se lembrar de quem você é. Para se reconciliar com tudo aquilo que foi deixado para trás. Para voltar para casa, não a casa de tijolos, mas a casa interna, onde mora a sua verdade. Porque no fim das contas, sonhar é lembrar. Lembrar de si. Lembrar da sua história. Lembrar da sua essência. E esse lembrar não acontece com a mente racional, mas com a alma. Uma alma que fala por símbolos, por imagens, por metáforas que te visitam no silêncio da madrugada.